Olá, bom dia. Na última quinta-feira, 26 de setembro, foi comemorado o Dia Nacional do Surdo. E você sabia que a língua brasileira de sinais é a segunda língua oficial do Brasil? Assista agora na reportagem de Daniele Castro. O Dia Nacional do Surdo é celebrado no dia 26 de setembro porque nessa data, no ano de 1857, foi inaugurada a primeira escola para surdos do país, o INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro. Em 2002, a Lei 10.436 reconheceu a língua brasileira de sinais, Libras, como nossa segunda língua oficial. Apesar disso, ainda são poucas as iniciativas para popularizar o seu uso. Em julho deste ano, a UFRN deu início ao curso de Letras com habilitação em Língua Brasileira de Sinais, com o objetivo de formar professores para o ensino de Libras nos anos finais do ensino fundamental, do ensino médio e na educação superior. O curso tem duração de 4 anos e meio e é ministrado completamente na língua de sinais. Olá, tudo bem? Vou apresentar agora a minha pessoa. Meu nome é Márcia, meu sinal é este. Sou professora da disciplina de Libras aqui na UFRN, no curso de Letras Libras. Vou mostrar a importância, principalmente do quê? O passado um pouco da minha vida. A questão dos surdos para chegar a um nível superior que não tinha intérprete. Mas eu sou formada no curso de Letras Libras, graduada no polo da Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu cursei lá no polo de Fortaleza, né? Que existem vários polos nos demais estados também, né? Os surdos cursavam separado dos ouvintes, os ouvintes cursavam bacharelado e os surdos licenciatura. Sou formada em pós-graduação também. Minha perspectiva era ser uma ótima profissional. Passei no concurso para professor substituto aqui, né, na UFRN. Aqui atrás estão os meus alunos. Então, há essa questão da interatividade com os surdos e com os ouvintes. Essa questão do só os surdos serem professores, não, os ouvintes também têm esse direito. Porque os ouvintes ensinam a questão da disciplina do português, mas também são capazes também de ensinar a disciplina da Libras. No Brasil, aproximadamente 25 milhões de brasileiros apresentam surdez adquirida ou congênita. Desse total, apenas 15% se declararam entendedores da língua portuguesa. No Rio Grande do Norte, 70% das pessoas com deficiência auditiva e surdez não conhecem a língua brasileira de sinais. Os dados são da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENEIS. Sou professor de matemática da escola Anísio Teixeira. Foi lá que eu me identifiquei com os surdos. Então foi aprovada as leis para a inclusão social do surdo dentro da escola. E eu, como professor de matemática, comecei a receber os surdos sem saber falar nada, nem me comunicar com os surdos em Libras. Foi muito difícil e foi aí que eu comecei a me interessar pela língua Libras. Comecei a estudar e hoje eu estou dentro da Universidade Federal. Muito feliz porque eu estou cada vez mais me interagindo com os surdos e vendo que eles precisam de nós, ouvintes. Bom dia, meu sinal é este, meu nome é Neto. No passado, eu estudei no INES, que é uma escola de referência à questão da pessoa surda. Sofri muito para a questão do aprendizado, né? Mas a partir dos meus 12 anos, tudo começou a se desenvolver melhor um pouco na minha vida. Né? Agora estou estudando no curso de Letras Libras, aqui no curso da UFRN, e estou gostando muito dessa questão da interação. Meu primeiro curso. Muito obrigada. Como vimos na reportagem, a UFRN já implantou o curso de graduação em Libras. Para saber mais sobre essa iniciativa, o Diálogo Plural de hoje convidou a professora do Departamento de Letras da UFRN, Cleide Pedrosa, que é uma das idealizadoras do curso, e José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste RN. Bom dia, professora. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Bom dia. Bom dia, telespectadores.
Professor, antes da gente iniciarmos diretamente sobre o curso de Libras na UFRN, como surgiu a Libra, né, a linguagem de sinais, e qual foi esse interesse que a senhora tem para se colocar na UFRN curso de Libras? Bem, fica difícil a gente precisar realmente a origem de uma língua, né? Porque se considerarmos que toda a sociedade, todo o convívio social, nós precisamos estabelecer a comunicação, então essa é a origem de toda e qualquer língua, então a precisão do surgimento de uma língua é difícil. Mas podemos considerar alguns pontos. Por exemplo, sabemos oficialmente que a língua, ou a educação de surdo foi oficializada e foi promovida assim, no Segundo Império, né? Dom Pedro II foi que trouxe um educador da França para o Brasil, e tanto é que a nossa língua tem assim, uma influência da língua de sinais francesa, e a partir do dia 26 de setembro, que foi essa data que você iniciou a programação, né, em relação à comemoração do Dia do Surdo, então essa data do dia 26 de setembro é um marco, né, que foi quando Dom Pedro II inaugurou um instituto para surdos aqui no Brasil, né, no Segundo Império. Mas nós temos outras datas também importantes nessa trajetória de Libras. Inicialmente nós não tínhamos essa nomenclatura, né, para a nossa língua dos sinais, como também os surdos não tinham, assim, vamos dizer, na fundação desse instituto, era o oralismo que era utilizado, e eles poderiam utilizar também a língua de sinais. Depois, por causa do Congresso de Milão, por toda a força e a imposição do oralismo, se chegou também aqui no Brasil, de certa forma, essa imposição de não se utilizar a língua de sinais, se utilizar apenas o oralismo. Então, nós recebemos aí, por esse histórico, esse descompasso em relação à nossa língua de sinais. Mas na década mais ou menos assim, vamos dizer, de 70, se investiu na comunicação total, se utilizando todos os recursos, né, tanto o oralismo como os sinais. Na década de 80 é que começamos uma discussão forte em relação ao bilinguismo, né, que é o que está sendo destacado na educação de surdos na atualidade. E vamos considerar como marco mesmo assim forte o ano de 2002, que é quando temos a lei oficializando Libras como sendo uma língua oficial, sendo reconhecida como língua dos surdos do Brasil. Então, temos essa data-chave em relação à língua, à oficialização de Libras para nós. Professor, isso, digamos, foi um grande avanço para a inclusão de pessoas surdas na sociedade, e até hoje, digamos, a universidade idealizando o curso de Libras, inseri-las na sociedade na área de educação também? Com certeza, né? Porque se há uma lei, se há a regulamentação dessa lei, que foi em 2005, a própria Secretaria Municipal aqui de Natal, em 2009, então veja que há todo um reforço através de leis, através de decretos, para que seja respeitada a nossa língua dos surdos, né? A Libras como língua materna dos surdos, e não a língua portuguesa. A língua portuguesa não é considerada a língua materna dos surdos. Libras é que é a língua materna dos surdos. Rebouças. Em relação à criação do curso, no curso de letras, essa habilitação em Libras, para nós do Sinteste, nós vemos com muita alegria, porque trabalha essa inclusão social que você falou. Né? Você imagina uma pessoa com a falta de audição, a dificuldade que essa pessoa tem para se comunicar. Numa sociedade onde não só a imagem, mas a oralidade é muito importante. Por exemplo, um programa como este pode ser feito só através da oralidade, mas também pode ser feito através do símbolo, como a intérprete está
interpretando nossa conversa. E a importância desse curso aqui para o UFRN é fundamental. É fundamental porque traz também a possibilidade da abertura do mercado de trabalho para os profissionais que são surdos, que são mudos. Um mercado que é muito restrito. Inclusive, aqui em nossa cidade, uma rede de supermercados já admite como funcionários pessoas surdas, mudas. E, às vezes, quando eu vou nessa rede de supermercados fazer alguma compra, eu vejo que aquela comunicação é mais feita entre 2 ou 3 pessoas. Os clientes não conseguem se comunicar com eles, porque não conhecem, não domina a Libras, né? Então, o avanço que houve nesse último período, principalmente da década de 2000 para cá, no Brasil, isso tem avançado. E é um mercado de trabalho, a partir do ponto de vista do mercado, é um mercado de trabalho muito bom, são pouquíssimos profissionais, são bem remunerados os intérpretes, e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte acertou em ter primeiro feito o projeto, no curso através do Departamento de Letras, com o grupo de professores, e tem implantado, a partir deste ano, no segundo semestre, a graduação com habilitação em Libras, que inclusive requer uma proficiência, né, um conhecimento básico, e nós de Sinteste estamos muito alegres com isso. Professora, eu vou deixar 2 perguntinhas para a gente responder no próximo bloco. O poder público, a senhora vem falando da questão das leis que foram sendo colocadas, foram marcos para a questão da linguagem de Libras. A pergunta que eu faço para a gente responder no próximo bloco, se o poder público vem realmente dando esse apoio para que a linguagem seja colocada nas escolas, a própria universidade criando o curso de línguas, se isso vai facilitar essa inclusão. E qual o interesse da senhora começou pela linguagem de Libras? Nós voltamos em 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o curso de graduação de Libras da UFRN, com Cleide Pedrosa, professora do Departamento de Letras e uma das idealizadoras do curso, e José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste RN. Professora, eu deixei 2 perguntas no bloco anterior, se o poder público está, com essas leis que estão sendo colocadas, que eu falo, os marcos para Libras, se estão ajudando na disseminação, para que as pessoas possam ter acesso melhor, possam ter conhecimento mais. E a segunda, qual o interesse que a senhora teve pela Libras? Certo. Olha, nós estamos acompanhando, né, por exemplo, o termo Libras, né, foi cunhado pela própria comunidade surda, né, para a sua língua de sinais, em 94. E você vê, em 2002 nós temos, né, a lei reconhecendo Libras. E como eu também já tinha destacado aqui, a própria Secretaria Municipal, em 2009, né, aqui em Natal. Então, nós estamos vendo determinadas ações do governo, através de leis e através de decretos. Agora, o que eu vejo de maior problema é a questão profissional, né? Nós ainda não temos pessoas suficientes, profissionais suficientes, né, com esse referencial, com essa formação para atender essas políticas públicas. Então, não é a questão, assim, vamos dizer, de leis e de decretos. A nossa maior questão agora é com relação a profissionais. E o Ministério da Educação, né, o MEC, convocou as universidades federais, os institutos federais, para oferecer essa formação, tanto em licenciatura como bacharelado, a fim de que se atenda a essas políticas públicas, a fim de que se atenda a essas leis e esses decretos. Foi por isso que a UFRN está, né, atendendo essa demanda e essa convocação do governo. E o interesse que a senhora tem pela Libras? O meu interesse foi interessante, assim,
Em 2002, foi um dos primeiros anos que eu entrei em contato com textos escritos em língua portuguesa, por surdos. E eu era totalmente leiga. Quando eu me deparei com aquele texto em língua portuguesa, assim, o texto sem os conectores, eu não tinha noção. Eu era leiga realmente no assunto, mas aquilo me chamou muita atenção. E eu até busquei no doutorado, eu estava para iniciar o doutorado em 2001, uma orientação, uma pesquisa que fosse nessa área, mas o programa que eu escolhi, e mesmo na época, não existia assim tantos profissionais e orientadores que nos atendessem nessa área. Então ficou mais ou menos adormecido esse projeto, até que o ano passado, com essa convocação do MEC, o meu nome foi apontado, fazendo parte da comissão, junto com o professor Dr. Paulo Henrique Duque e a professora Alessandra Castilho, do Departamento de Letras. Então, formamos uma comissão e retomei, né, aquele interesse que eu manifestei naquela época e, como a gente diz, entrei de cabeça, realmente, assim, nesse projeto, nos exigiu muitas horas, muitas leituras e apropriação de conhecimentos que nós não tínhamos, e me conduziu também para fazer o curso de Libras na ASNAT, na Associação de Surdos aqui de Natal. Eu concluí o curso de 180 horas, mas não é nada diante de uma língua. Todo mundo que é estudioso da língua sabe que é toda uma vivência, né? São anos de estudo, mas pelo menos eu já dei os meus primeiros passos. Já dá para ter uma comunicação mínima, mas eu estou investindo nessa área, assistindo vídeos e sendo aluna do curso de Libras. De vez em quando os professores me encontram, os alunos também, assistindo aula quietinha, sem interferência, porque eu estou ali como ouvinte na aula de Letras Libras na UFRN. Rebouças. Professora, termos como surdo, ouvinte, ou surdo-mudo, ou mudo, como o senso comum, muitas vezes equivocadamente coloca, como é que a academia explica esses termos de forma adequada? Porque, assim, historicamente, a gente sabe que a própria língua, a própria perspectiva médica, histórica, as pesquisas, né, nos apontam para alguns dados. Então, quando Dom Pedro II fundou o Instituto, ele era chamado realmente de surdo-mudo. E a gente sabe que essa herança linguística ficou passando de geração em geração, essa nomenclatura surdo-mudo. Só que a pessoa é surda, não é muda, porque tem, né, a parte clínica toda está bem. Então, se convencionou agora que essa nomenclatura já não seria mais adequada, né? Foi uma nomenclatura que existiu realmente, que às vezes algumas pessoas ainda utilizam, mas que agora são chamados de surdos. Professora, a senhora acha que veio esse projeto até do MEC, já que são, digamos que a Libras vem desde o Império, né, a colocação da transformação da linguagem oral falada nos sinais, veio tardiamente, nós já estamos no século XXI, acho que a senhora ou veio num momento propício para que tudo isso pudesse se desenvolver, já que a senhora bem disse que agora é uma aluna do aprendizado de uma nova língua. Olha, o histórico de língua de sinais no Brasil, como também no mundo como um todo, não foi fácil. Houve muitos descompassos. Os surdos, assim, sofreram muitas repressões em relação ao uso dos sinais, uso dos gestos. Por exemplo, eu estava lendo um livro que eu achei assim, um absurdo acontecer dentro de sala de aula, mas a professora, se os alunos surdos utilizassem gestos, utilizassem sinais, né, que eram chamados apenas de gestos, mas não de sinais, então, se o aluno usasse, eles ganhavam uma banana, tinham que comer uma banana, em uma associação explícita, como se estivesse fazendo alguns gestos, assim, de ser um macaco. Então, veja que repressão a língua de sinais sofreu durante todo esse processo educacional do Brasil. E eu não falo que foi só do Brasil, foi do mundo, porque os expertos ficaram sempre entre o oralismo
né? Forçando, quer dizer, como é que se força um surdo, uma pessoa que não recebe a sonoridade de uma língua oral e se força para ele oralizar? Quer dizer, isso, na verdade, estava atendendo a demanda de ouvintes, não estava atendendo a demanda de um surdo. Um surdo, ele não vai oralizar apropriadamente porque ele não recebe esses fonemas. Mas eles passaram por esse histórico de serem obrigados a oralizar, de serem proibidos de usar os sinais, de suas mãos serem acorrentadas, amarradas para eles não utilizarem os sinais. Então, tudo isso, gente, faz parte da história dos surdos. Então, nós, tardiamente, oficializamos a língua. 2002 foi ontem. 2002 foi ontem. E há quantos séculos os surdos do mundo e do Brasil não sofrem porque não são reconhecidos como cidadãos, não são reconhecidos como tendo uma língua própria, não é? É claro que a gente diz, ainda bem que veio, mas vamos reconhecer que veio tarde, veio. E vamos trabalhar para pagar esse déficit, né? Para acelerar o processo. Mas não podemos negar que veio tarde. Vamos no próximo bloco agora para um pequeno intervalo. Agora, no próximo bloco, a gente vai entrar exatamente no curso de graduação da UFRN, quantas vagas, a procura, como é que vai ser todos esses primeiros passos, digamos assim, dessa introdução do curso de Libras na UFRN. Nós voltamos em 30 segundos, não sai daí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o curso de graduação de Libras da UFRN, com Cleide Pedrosa, que é professora pós-doutora do Departamento de Letras da UFRN e que é uma das idealizadoras do curso, e José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste RN. Professora, vamos falar agora, nos atentar diretamente ao curso de Libras. Como é que foi essa construção desse curso na UFRN? Digamos assim, como é que foi a receptividade do próprio departamento para a inclusão dele no quadro da nossa universidade? Como eu já tinha dado informação, né, a Universidade, a Federal, né, do Rio Grande do Norte, foi convocada, entre outras também universidades federais, e a nossa reitora deu logo um sim na primeira instância para o MEC, e nós do Departamento de Letras também, né, os professores, nós aprovamos em plenária a Constituição, a implantação, e indicamos, né, os 3 nomes para formar a comissão, né, como eu já falei para vocês. E nós trabalhamos arduamente assim, nesse projeto, com todo interesse social, e, assim, mas sempre nós ficávamos com o coração assim, meio palpitante, assim, como seria realmente a resposta efetiva. Não que não tivesse feito no estudo da demanda, tudo isso, mas sempre tem ao momento mesmo da verdade. E para nossa assim, surpresa e mesmo assim, retorno, fizemos um vestibular especial e mais de 400 pessoas se inscreveram para esse vestibular especial. Isso foi assim, foi uma resposta da sociedade muito boa, né? E nós ficamos felizes com essa resposta. E dentre essas pessoas, eu até fiz o levantamento antes de vir para cá, nós tínhamos uma média de 50 surdos, né, que se inscreveram para fazer esse vestibular. É claro que nem todos fizeram, né? Mas isso daí nos dá um índice de que nós temos uma sociedade que vai responder no próximo ano e no outro ano a esse curso, né? Oferecemos 40 vagas, né? 70 pessoas passaram e as 40 vagas foram preenchidas. Nós estamos com 40 alunos. E o sistema de aulas, como é que as pessoas talvez tenham até um pouco de curiosidade em saber como são as aulas, né? Há sempre aquela barreira daquele que está nos assistindo, né, dessa curiosidade, mas seriam aulas comuns, aulas normais, claro, direcionadas a Libras. Isso. Nós estamos com 13 surdos, né? Estamos com 13 surdos e o restante ouvinte. Só que foi exigido para os ouvintes que tivessem também um certo conhecimento de Libras. Então, é claro que a gente tem níveis assim, bem diferentes em relação à apropriação da língua, né? Libras.
mas que é todo um processo, é uma construção. Também entra de níveis diferentes em francês, em inglês, em espanhol, né? Então, com Libras também está acontecendo a mesma coisa, alunos mais fluentes e alunos menos fluentes, né? Mas a língua oficial deste curso na UFRN é Libras. Os professores de linguística, o professor de literatura ministra aulas em Libras. E as aulas de Libras são ministradas por 2 professoras surdas, então em Libras também. Professora, a senhora acha que daqui a quanto tempo poderíamos, digamos assim, não suprir o mercado com a necessidade de profissionais, mas, digamos assim, ter uma democratização do acesso maior às pessoas que necessitam da linguagem brasileira de sinais? Veja o seguinte, é claro que nós estamos começando com apenas uma turma, né? A proposta do MEC é que dentro desses 4 primeiros anos, 4 anos e meio, porque como é um curso noturno, é para 4 anos e meio, nós estejamos formando pelo menos 120 profissionais, né? No nosso caso, nós oferecemos apenas para a licenciatura, mas existem outras universidades que oferecem licenciatura e bacharelado. Há também cursos à distância também para bacharel. Então, tudo isso vem fomentando essa política do governo e, aos poucos, nós estamos em pleno processo, nós estamos no processo, né, da formação desses profissionais. Então, nós esperamos que as universidades públicas, a UFRN como referencial aqui no Rio Grande do Norte, e quer se mostrar como esse referencial, não está medindo esforços para isso, né, possa oferecer ao mercado de trabalho profissionais competentes para atender essa demanda. Rebouças, esses profissionais que vão atender a demanda até podem estar encaixados em algo que faz parte do cotidiano de cada um de nós, que é a parte da comunicação. Nos meios de comunicação, Rebouças, você acha que ainda isso é muito limitado? Sim, até porque a legislação obriga que exista a disciplina Libras nos cursos de licenciatura plena. Mas nos cursos de comunicação social, com as habilitações, por exemplo, em jornalismo, radialismo, publicidade e propaganda e assessoria na área de comunicação, a legislação ainda não trata disso. Um veículo como a televisão é um veículo que precisa do profissional para fazer a interpretação daquela oralidade que está sendo posta para os telespectadores. E o que nós vemos neste país é que a maioria dos veículos de comunicação não tem esse profissional intérprete para que facilite a comunicação, pelo menos na televisão, com o telespectador. O telespectador surdo, ele não consegue, se não tiver o intérprete, de compreender e interpretar aquela conversa. Ele tem apenas a visão, o simbolismo, né? Todo o cenário do programa, as pessoas, os personagens, mas ele não ouve. E apenas uma minoria que já coloca o intérprete para ajudar o surdo. Professora, a senhora acha que nós estamos num processo de que a universidade, digamos assim, os cursos técnicos, os centros técnicos das universidades estão procurando, através de um projeto do MEC, fazer essa interação maior. Uhum. Mas a senhora acha, no ensino médio, os governos poderiam colocar também no ensino médio a Libras para que as crianças já possam crescer e, digamos assim, nós termos uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais comunicativa? Com certeza, né? Como eu já destaquei a questão de falta de profissionais, na verdade, assim, a gente não tem para atender nem os alunos surdos ainda. Por exemplo, nós temos complexos bilíngues, né, aqui em Natal, mas nós não temos profissionais suficientes para atender. Nós temos, por exemplo, escolas que têm 18 alunos e só um intérprete, mesmo assim esse intérprete é voluntário. Então, muitos alunos ficam sem a presença do intérprete em sala de aula. Então, como que pode acontecer a escolarização desses alunos se não tem um intérprete na língua deles, né? Qual o papel, então, ali daquela escola? Então, são muitos, reconhecemos
que são muitos desafios mesmo que a sociedade precisa enfrentar, né? Precisa realmente trabalhar nessa questão, porque, vamos dizer, as leis existem, os decretos existem, precisamos formar esses profissionais, e mais uma vez eu destaco assim, esse papel da UFRN ao criar esse curso, que começou agora no segundo semestre, como esse compromisso social da UFRN com a nossa sociedade, em ter ser referência aqui nessa formação de profissionais. Professora pós-doutora Cleide Pedrosa, que é uma das idealizadoras do curso de Libras da UFRN, nós agradecemos a sua presença aqui no programa Diálogo Plural. Queremos agradecer também a José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste RN. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações do nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.